Olá! Serei seu professor nesta videoaula de Iluminação Parte 1. Vamos começar? Os temas desta aula serão aparelhos de iluminação e iluminação de interiores. Quando nós falamos de aparelhos de iluminação, basicamente nós estamos falando das luminárias. As luminárias que são muito presentes nas residências, nos escritórios e até mesmo nos ambientes industriais. Mas o que vai diferenciar uma luminária da outra? Há quem pense que a luminária serve apenas para colocarmos a lâmpada. E não é bem assim. Existem várias características na luminária que são muito importantes para você projetar uma iluminação de um ambiente. Bom, o primeiro detalhe é o difusor. Nem toda luminária é dotada desse acessório, mas o difusor é aquela parte branca que vem na frente da luminária. Este acessório é muito importante para que a iluminação da lâmpada não vá diretamente para o objeto ou para o ambiente a ser iluminado. Desta forma, a iluminação é espalhada de maneira mais suave pelo ambiente ou pelo objeto. Então nós temos o refletor. O refletor é aquela parte espelhada, que normalmente fica dentro da luminária, atrás da lâmpada. É muito importante para que todo o fluxo luminoso da lâmpada seja enviado para o ambiente ou para o objeto. É inútil que a iluminação da lâmpada volte para trás da luminária. Então, dessa forma, através de um espelho atrás da lâmpada, essa iluminação toda será emitida para o ambiente. E então nós temos as aletas. As aletas são grades que são posicionadas na frente das lâmpadas. Essas aletas também são muito importantes para focarmos a iluminação daquela luminária naquele ambiente ou objeto. Imagina só, eu coloco uma luminária numa sala. Não há a menor necessidade de se iluminar o teto desta sala, menos ainda os cantos superiores da sala. Então, através das aletas, todo o fluxo luminoso é concentrado para baixo, na região onde a luminária está instalada. Por isso, esses acessórios são muito importantes para a qualidade e a potência da iluminação que será apresentada pela luminária. Bom, depois de conhecermos as características das luminárias, vamos falar um pouco da iluminação de ambientes. Vejam só, existe uma norma, a NBR 5413, que apresenta uma série de requisitos para a iluminação de ambientes. O primeiro deles é esta tabela. Veja só, de acordo com a atividade que será realizada naquele local, deve-se preparar uma iluminação com essa determinada quantidade de lux. Vejam só, na primeira faixa aqui, a iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente, ou tarefas visuais simples. Nesse caso, a atividade pode ser áreas públicas, orientação simples com permanência curta, ou recintos não utilizados para trabalho contínuo, como por exemplo, depósitos. Então vejam que são colocados aqui alguns valores de iluminância. Você, no seu projeto, precisa definir ali luminárias e lâmpadas que atendam a essa quantidade de iluminância. Feito isso, nós vamos agora tratar da parte matemática para calcularmos os valores de lumens a serem apresentados em cada projeto. Bom, para tal, nós vamos considerar primeiro aqui o chamado índice local, representado pela letra K. Esse índice local, percebam pela equação, ele leva em consideração o comprimento do ambiente, a largura do ambiente e a distância da luminária na vertical ao plano de trabalho. Então, esses valores devem ser conhecidos para se estabelecer o índice local. Depois, nós devemos levar em consideração a depreciação. Então, a norma vai nos trazer uma depreciação do tipo de ambiente, se ele é limpo, se ele é muito limpo, se ele é normal ou se ele apresenta sempre sujeira. E então, qual é o período de manutenção? O que seria esse período de manutenção?
é o período de limpeza. Quanto tempo aquele local fica sem limpeza? 2.500 horas? 5.000 horas? 7.500 horas? Isso é apenas uma estimativa para se entender se naquele local a luz produzida será sempre refletida, ou seja, o local está sempre limpo. E então nós vamos utilizar aqui uma outra tabela chamada de fator de utilização. Essa tabela de fator de utilização vai considerar a refração da iluminação pela parede, pelo teto e pelo chão. Então, devemos levar em consideração também as cores do chão, do teto e da parede. Por quê? Quanto mais clara for a cor, maior será a refração dessa iluminação. Por isso essa tabela considera isso como um fator. E conhecedores de todas essas características, nós podemos calcular o que nós chamamos de fluxo total. Então, o fluxo total, veja, ele leva em consideração nessa equação o iluminamento desejado, ou seja, através daquela primeira tabela, quantos lux eu preciso iluminar aquele ambiente. Depois, a área a iluminar, levando em consideração a largura e o comprimento. A depreciação, através daquela tabela que fala das horas de manutenção. E embaixo nós vamos o fator de utilização dessa última tabela que nós vimos. Então, de posse de todas essas informações, nós colocamos nessa equação e teremos o fluxo total. Bom, calculado o fluxo total, agora nós podemos verificar qual a luminária que nós vamos utilizar no ambiente e quantas lâmpadas eu preciso nessa luminária. Então, basta eu calcular o número de luminárias, aliás, o número de lâmpadas, dividindo o fluxo luminoso pelo total de lumens da luminária. Assim eu consigo definir quantas luminárias eu preciso naquele ambiente e quantas lâmpadas eu vou colocar em cada luminária. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo no seu ambiente virtual. Separei para vocês um link que fala mais sobre esse cálculo de iluminação de interiores. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto iluminação parte 1. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!